porque nessa semana foi muito corrido e aí a gente não conseguiu trabalhar conteúdo. Então, para a gente não passar a semana em branco, eu decidi aí colocar essa revisão dos assuntos que nós já estudamos até agora, certo? São 15 questões apenas para revisar, apenas para não passar essa semana em branco. Amanhã eu vou divulgar aí como é que vai ser o nosso calendário da próxima semana. Amanhã eu vou informar vocês. Então eu preferi pelo menos abrir essa aula para a gente bater um papo, né? Resolver umas questões e fazer uma revisão geral, certo? Então é basicamente isso. Nós temos 15 questões no formato certo e errado, até para fazer esse bate-bola, né? Sobre os assuntos que nós tratamos. Bom, já que só tem vocês dois, seremos aí nós três na nossa revisão. Ó, primeira questão aí, vamos relembrar o tópico inicial que nós tratamos, né? Conteúdo inicial do processo civil aí que nós estudamos, que é relacionado à aplicação da lei processual civil, certo? Dois aspectos eu vou estudar. A lei processual civil, ela vai ser aplicada ou vai ser estudada aí a sua aplicação no tempo, aplicação da lei processual civil no tempo e a aplicação da lei processual civil no espaço. Artigos do Código de Processo Civil, professor, do artigo 13 ao artigo 15 do CPC. Então, a primeira questão diz assim, ó, verificada a sucessão de leis processuais no tempo, ou seja, eu tenho uma lei que substitui outra. A identificação de recurso cabível deve observar a teoria do isolamento dos atos processuais. Ponto. A qual prevê que a lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em desenvolvimento, resguardando-se a eficácia dos atos processuais já realizados e as situações jurídicas consolidadas na vigência da norma revogada. E aí, galera, certo ou errado? Certíssimo, né? Eduardo e Larissa, por quê? Nós estudamos que a regra da aplicação da lei processual civil no tempo é o princípio do tempus regit actum. Traduzindo, a lei processual civil não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso. Exceção, professor, situações já consolidadas e o direito a adquirir situações, atos já praticados, né, que é justamente o isolamento dos atos processuais e as situações jurídicas consolidadas, que é a regrinha aí do direito adquirido. Então, a questão 1 está correta. A questão 2, pessoal, ó, CESP sendo CESP, ele diz assim, as normas processuais civil, possuem eficácia ex nunc. E aí? Essa assertiva, vamos nós, está certo ou errado? Larissa, Eduarda ou Eu acho que é Eduardo? errado. Quando ele fala, acho que é a eficácia. Ó, pessoal, ele perguntou de forma diferente, Larissa, a mesma coisa. O que é eficácia ex nunc? É uma eficácia que não retroage. Retroage. É uma eficácia prospectiva. Então, a lei processual civil, ela não retroage e é aplicada de forma imediata. Então, qual é a eficácia no tempo da lei processual civil? Eficácia ex nunc. Porque se ela retroagisse, ela teria eficácia ex tunc. Fechou? Então, também está correto. Veja, Botei errado. duas formas de perguntar a mesma coisa. Ah, professor, e eu vou lembrar o quê? E o princípio que rege a aplicação da lei processual civil no espaço é o princípio da territorialidade. Lembram?
A jurisdição civil será regida pelas normas brasileiras, ou o processo civil é regido pelas normas brasileiras, sem prejuízo de tratados, regras e convenções internacionais dos quais o Brasil faz parte. Certíssimo aqui. Segundo assunto, são as chamadas normas fundamentais do processo. Artigo 1º do Código de Processo Civil ao artigo 12 do CPC. Nada mais é do que os princípios que regem aí o processo civil. O primeiro princípio é o artigo 2º, que trata de qual princípio, professor? Do chamado princípio da demanda ou princípio da inércia do processo civil. Então, olha o que diz aqui a questão 3. Denomina-se inércia da jurisdição o princípio processual que impede o juiz de prestar a tutela jurisdicional sem a necessária provocação do jurisdicionado. E aí, essa assertiva, ela está certa ou errada? Professor, como é que eu vou Verdade. lembrar disso? Pessoal, lembra que o processo civil, ele inicia por provocação das partes. Lembram disso? Uhum. E se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. E eu expliquei para vocês que, excepcionalmente, o juiz ele pode atuar ex officio, traduzindo, sem a devida provocação. Mas não é a regra no processo civil. Então, a questão 3 também está correta. Esse é o princípio da inércia, ou também chamado de princípio da jurisdição. Jô? Beleza, Eduardo? Professor, Mano, uma dúvida. No caso, é, se ele não for, em que momento o juiz ele pode fazer ex officio, né? tem 3 exemplos, Eduardo, que eu dei para vocês, e são exemplos que aparecem em prova constantes. Por exemplo, o juiz ele pode determinar produção de provas. Pode? Pode. Ele pode determinar a produção de provas por requerimento das partes, certo? Então, se você tiver aí um processo judicial, se você processar Larissa, você pode, enquanto parte, solicitar ao juiz a produção de determinada prova, né? Solicitar uma prova testemunhal, solicitar, ou ele próprio, quando entender necessário para o julgamento da demanda, ele vai determinar a produção de prova ex officio, certo? O juiz, ele pode, Eduardo, também mandar leiloar bens aí que sejam objeto de penhora de ofício. Ele não precisa da provocação de ninguém. Então, assim, são 3 exemplos que eu coloquei aí, que certamente correspondem aos exemplos de prova. Raramente, Eduardo, ele traz exceções, assim, ele traz a situação concreta que o juiz pode atuar de ofício. Raríssima são as vezes. Ele só traz a ideia do princípio da inércia. Isso. Beleza? É. O artigo 3º, lembra lá? O artigo 3º, pessoal, ele trata do princípio do acesso à justiça. É isso? Ou inafastabilidade de jurisdição. Não se excluirá da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito. O artigo 4º do CPC vai trazer outros princípios aí, celeridade processual, duração razoável do processo, primazia da decisão de mérito. Aí nós temos o princípio da igualdade das partes, né? Princípio da boa-fé processual. Agora, esse princípio aqui, ó, questão de prova. Olha o que ele diz na questão 4. Não há ofensa ao princípio da não surpresa, ou seja, da vedação à decisão não surpresa. Artigo 10º do Código de Processo Civil. Quando o magistrado
diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza tipificação diversa da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não tenham invocado, independentemente da oitiva deles. Pessoal, não entendi, professor. Isso está certo, viu? Inclusive, é um tópico para você trazer lá para o seu material, acrescentar lá no seu resumozinho. O que é que ele está dizendo aqui? Em outras palavras, que não ofende o princípio da vedação à decisão surpresa a alteração da lei aplicada ao caso concreto. Por vezes, o autor, ele entra com ação, por exemplo, Eduardo, você entra com ação de rescisão contratual. Você quer rescindir um contrato com a parte, percebe? Só que naquele caso, não caberia rescisão contratual, entende? Você não tinha direito de rescindir o contrato. Mas você tinha o direito, eventualmente, à reparação pelo dano moral, pelo dano material, sabe? Uhum. Ah, professor, eu tenho um contrato aqui com uma prestadora de serviço, a Vivo, e ela me cobrou uma fatura além do que eu consumi, beleza? Aí eu quero cancelar o contrato. Você entra para cancelar. Só que tem cláusula contratual que determina o prazo de duração do contrato. Você não pode cancelar o contrato. No entanto, a Vivo também não pode cobrar excessivamente a você, certo? Então você tem o direito à reparação do dano. Então o juiz ele pode sim alterar a lei, alterar a tipificação da lei ao caso concreto, e a isso não significa ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, sabe? É princípio Professor, da... aí seria o princípio da fungibilidade? Veja, Larissa, o princípio da fungibilidade, ele tem a ver com o pedido, sabe? Então, assim, pelo princípio da fungibilidade, ou melhor dizendo, em relação à fungibilidade, o juiz está adstrito ao pedido feito pelas partes. Então, o juiz ele não pode dar mais do que foi pedido pelas partes, percebe? Aqui não se trata do pedido em si. Aqui se trata da alteração da causa de pedir imediata, ou imediata, que é alterar o fundamento jurídico da ação, sabe? Então, quando a causa de pedir imediata, o fundamento legal estiver equivocado, o juiz ele pode alterar. E não é ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa. Fechou? Por isso que essa alternativa aqui ela está correta. Questão 4, correta. Ó, em respeito aos princípios da boa-fé e da confiança, informação errada referente à indicação do término do prazo recursal em sistema eletrônico do tribunal configura justa causa prevista no CPC apta a afastar a intempestividade do recurso. Professor, não entendi. Ó, isso aqui está certo. Beleza? Você vai também incluir nas suas anotações. Vamos por partes. Primeiro princípio que ele falou aqui, pessoal. Qual é o princípio? Princípio da boa-fé. Beleza? No processo civil, a boa-fé, ela é objetiva ou subjetiva? Objetiva. O princípio da boa-fé objetiva. Beleza? O que ele está dizendo aqui, pessoal? Veja, ó. Erro no sistema eletrônico, note isso, erro no sistema eletrônico nunca pode prejudicar as partes, certo? Vou repetir. Erro no sistema judicial eletrônico nunca pode gerar prejuízo às partes. Professor, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, em homenagem ao princípio da boa-fé e da confiança, se tiver um erro no
sistema, é possível oferecer um recurso mesmo após o esgotamento do prazo. É possível, professor, é. Intempestivo, pessoal, no processo, nós vamos estudar depois, intempestivo é fora do prazo. Tempestivo dentro do prazo. Então, o erro, ele configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso, configura. Traduzindo, se teve um erro hoje, ou melhor dizendo, se teve um erro na segunda-feira no sistema judicial, no sistema processual eletrônico, e a parte teria o prazo final do recurso era na segunda, por uma questão de erro, não foi possível ela impetrar. Ela impetrou na terça. O recurso foi tempestivo ou intempestivo? Tempestivo. Tempestivo. Notou? A observação que eu queria que vocês fizessem é isso, que erro no sistema eletrônico nunca pode ser prejudicial à parte. Beleza? A questão também está certa. A questão 6 diz assim: o Código de Processo Civil mitiga expressamente a incidência do princípio da publicidade ao dispensar as publicidades de despachos e exigir essa formalidade apenas para atos decisórios. Pessoal, coloque aí. Ó, despacho, certo? Sentença e ato de mero expediente. Despacho, sentença e ato de mero expediente. Certo? Sentença, leia-se, né? Decisão. Ó, pessoal, qual é a diferença aqui? São atos processuais, viu? Os atos de mero expediente, eles não possuem conteúdo decisório, certo? E eles são praticados, regra, pelos serventuários, pela secretaria, pelo escrivão. Despacho e decisão, certo? São praticados pelo magistrado. Qual é a diferença? O despacho ele visa dar andamento ao processo. Intime-se a parte para apresentar a contestação. E despacho, está lá no despacho, intime-se Eduardo, o autor, para apresentar a réplica. O despacho ele tem como finalidade dar andamento ao processo. Ele não tem conteúdo decisório em si. Já as decisões, não. Possuem conteúdo decisório. Por que que eu estou explicando isso? Porque todos esses atos, eles obedecem ao princípio da publicidade, viu? Todos esses atos. A regra no processo é publicidade ou sigilo? Sim. Publicidade. Excepcionalmente, processo pode tramitar em segredo. Vou dar exemplos. Processo que envolve separação, dissolução de união estável, processos que envolvem guarda, tutela ou adoção de criança, tramitam em segredo de justiça. Percebe? Processos que envolvem violência ou atos de violência sexual tramitam em segredo de justiça. Não é a regra. Os processos que tramitam em segredo de justiça, pessoal, salvo engano, eles estão expressos no artigo 135 do CPP, do CPC, certo? Rol exemplificativo. Mas nesse caso aqui, a alternativa está errada, porque os despachos, eles se submetem ao princípio da publicidade. Beleza? Fechou? Veja. Quem pegou essa aula, anotaram aí as dicas complementares, trouxe essas questões do SESC porque elas trazem isso de bom para a gente. Anexar informações, anexar conteúdo, certo? Anexar decisões, anexar informações extras aí.
Beleza? Dúvidas? Fechou? Agora vamos entrar na jurisdição. Na jurisdição. Pessoal, jurisdição é o poder estatal de aplicar a lei ao caso concreto, né? E resolver os conflitos sociais. Nós estudamos que a jurisdição ela apresenta 5 características essenciais. Lembram? Lides. Lides. Lide, imparcial, definitiva, o outro I, inerte e substitutiva. Lembra disso? A jurisdição ela é uma lide, ela é imparcial, ela é definitiva, inerte e substitutiva. Traduzir cada uma delas, né? Ah, professor, na jurisdição, eu tenho princípios da jurisdição também? Tenho. Os mesmos princípios do Código de Processo Civil valem para a jurisdição. Cuidado nesse tópico com os 3 princípios, com os 3 I. Inevitabilidade, indeclinabilidade e indelegabilidade. Né? O que é que significa cada um deles? Questão de prova, pessoal. Jurisdição é um método de resolução de conflitos, né? Falei para vocês. As partes buscam um terceiro imparcial que vai substituir a vontade delas e resolver o conflito. Esse terceiro é o juiz, é o Estado juiz, né? Método heterocompositivo de resolução de conflitos. Ponto. Só que existem outras alternativas. Existe a chamada justiça multiportas. Lembra lá? Autocomposição, mediação, conciliação e arbitragem. Ainda tem a autotutela, que é o uso da força, né? Veja, pessoal, esses métodos, eles são passíveis, via de regra, em todo e qualquer procedimento judicial, viu? Ou em toda e qualquer matéria. Olha como a questão está dizendo aqui. A denominada justiça multiportas não se aplica às causas que envolvem a fazenda pública, em razão do caráter patrimonial, indisponível e não patrimonial dos interesses. Professor, isso está certo ou errado? Errado. É possível se chegar a uma conciliação, a uma mediação perante a fazenda pública? É totalmente impossível. Não há nenhum impedimento no que se refere aí à mediação e conciliação envolvendo processos que tramitam contra a fazenda pública. Inclusive, isso é feito, pessoal. Já viram falar nos instrumentos que o Ministério Público utiliza, instrumentos coletivos, cíveis? Por exemplo, o MP, ele tem a titularidade de instaurar um inquérito civil público. Inquérito civil, tá vendo? Ação civil pública, sabe? Veja, o MP vai entrar aí e, via de regra, é contra o próprio Estado. Só que assim, o MP, ele pode ir até o final do processo, ou ele pode apresentar, oferecer um acordo. Já viram falar no chamado TAC, Termo de Ajustamento de Conduta? O que é um TAC? Um TAC, ele nada mais é do que um acordo que o MP firma, ou com o particular, ou com a própria administração pública. Isso pode se dar tanto de forma extrajudicial, autocomposição, o MP chama o Estado para conversar. Exemplo, pessoal do concurso da ADEMA. O Ministério Público está aí com a conversa com a ADEMA para se chegar a um TAC, para convocar os aprovados do concurso, certo? Isso pode ser feito extrajudicial ou até mesmo judicialmente. Então, não há nenhum impedimento ao sistema de multiportas envolvendo também processos da Fazenda Pública. Beleza? Fechou aqui, pessoal? Olha, olha a questão 8. De acordo com a doutrina, a jurisdição pode ser definida como a função atribuída a um terceiro imparcial de aplicar o direito de forma cogente. O que é cogente, professor? Obrigatória. No âmbito de um conflito de interesses concretamente deduzido, por meio de uma discussão
de uma decisão insuscetível de controle externo e apta a tornar-se imutável. Veja como são as questões do SESI, pessoal. Questões técnicas, mas que resumem todo o conteúdo quando você domina. Esse é o conceito de jurisdição, e ele já trouxe aqui também, embutido no conceito, características essenciais. Ó, pessoal, tornar-se indiscutível quer dizer tornar-se imutável, quer dizer Coisa realizar, jogada. fazer coisa julgada, né? No âmbito de um conflito de interesses. Significa dizer o quê? Lide. Percebe lá que a lide é a pretensão resistida, conflito de interesses. Então, nós temos aqui na íntegra o conceito de jurisdição. Show? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que a jurisdição ela pode ser contenciosa versus jurisdição voluntária, né? Características, professor. Básico. Jurisdição contenciosa já está dizendo. Tem conflito. Há uma lide, há uma pretensão resistida. Na jurisdição voluntária, não. Não há conflito. Há apenas a necessidade do Poder Judiciário administrar questões privadas aí. Na jurisdição contenciosa, eu tenho partes, autor, réu, demandante, demandado, impetrante, impetrado, requerente e requerido, exequente, executado, certo? Na jurisdição voluntária, não. Apenas e tão somente interessados. Na jurisdição contenciosa, o juiz ele pode decidir declarando, constituindo ou condenando. Professor, como assim declarando? Uma decisão declaratória. O juiz vai dizer a existência de determinada relação jurídica. Declarar uma relação. O que é uma decisão constitutiva? O juiz ele vai criar direitos e obrigações. E, por fim, uma condenatória. Na jurisdição voluntária, não. Há apenas a homologação judicial de questões aí extrajudiciais. Então, ele diz assim, ó, na jurisdição voluntária, o juiz está obrigado a aplicar o critério de legalidade estrita, sem sombra de dúvida, e pode guiar-se no caso concreto com base nos parâmetros da conveniência e oportunidade. A relação aí da justiça voluntária, nós temos uma discricionariedade maior para o julgador. O julgador ele tem aí uma discricionariedade mais ampla do que na jurisdição contenciosa. Porque o importante é resolver é homologar, é satisfazer ali a demanda. Então, isso está correto. Fechou? Terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto é a nossa ação. Ó, pessoal, como é simples. Ação é o direito de provocar a jurisdição. Direito público subjetivo de provocar a jurisdição. A jurisdição é o poder estatal de aplicar a lei ao caso concreto. O processo é o conjunto de atos ordenados destinados a solucionar o conflito. Ação, jurisdição, processo. Professor, o que eu preciso saber sobre a ação? Veja, lembra que eu expliquei para vocês que a ação, o direito de ação, ele é explicado de forma teórica. Não há uma explicação legal sobre o direito de ação. É uma questão, uma construção teórica, lembra? E essa construção teórica, ela advém de duas teorias. As outras anteriores, importantes, eu creio que o examinador só cobrará se ele não tiver nada para fazer. Agora, quais são as duas teorias? Teoria eclética da ação e teoria da acessão da ação. Vamos lá, pessoal. Se o examinador perguntar assim,
O Código de Processo Civil adotou eclética ou asserção? Eclética. O código adotou a eclética. Lembre, 418, 485, inciso 6. O juiz não julgará mérito quando faltar legitimidade e interesse de agir. São condições da ação. A teoria da seção é adotada jurisprudencialmente. Vamos lá, diferença básica. As duas, elas advogam a tese de que o direito de ação é um direito autônomo, abstrato e condicionado para o seu exercício. Traduzindo, autônomo não mantém relação de dependência com o direito civil. Abstrato, porque pode ser exercido por todo e qualquer indivíduo. Condicionado é porque ele só pode ser exercido por quem preenche requisitos. Artigo 18 do Código de Processo Penal, ou do Código de Processo Civil. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Aí estão as condições da ação. Beleza? Beleza. O que é que diferencia uma da outra? É a análise dessas condições. O momento da análise e a consequência da análise. Lembram? Teoria eclética. Podem ser analisadas as condições da ação quando? Em qualquer tempo antes do trânsito em julgado, viu? Da decisão. Está lá no 485 também, parágrafo 3º. Em qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Beleza. Teoria da asserção. Preferencialmente, prioritariamente, no momento da petição inicial, de acordo com as alegações feitas na petição inicial. Essa é a diferença. Professor, mas a teoria da asserção, ela admite que essas condições elas sejam analisadas posteriormente? Admite. Não veda. No entanto, ela determina preferencialmente no momento da petição inicial, certo? E cabe ao autor provar isso. Ah, professor, e se faltar as condições da ação? Se houver o que a doutrina chama de carência das condições da ação. Na teoria eclética, tanto faz como tanto fez. No momento da petição inicial, na instrução probatória, no momento da decisão de mérito, tanto faz como tanto fez. Faltou condições da ação, o juiz ele não analisa o mérito. Ele não julga o pedido. Ele extingue o processo sem resolução de mérito, sem resolver o pedido. Com a teoria da asserção é diferente. Aí vai a questãozinha da prova. Se no momento da petição inicial verificasse a ausência das condições da ação, extingue processo sem resolver o mérito. Se as condições da ação forem, se a inexistência das condições da ação forem verificadas em momento posterior, qualquer que seja ele, extingue com resolução de mérito. Consequência: se houve resolução de mérito, houve trânsito em julgado. Se não houve, não houve o trânsito em julgado. Beleza? Fechou? Professor, aí nesse caso você não Ah. pode entrar com um novo pedido com essa Não pode entrar com nova demanda que trate da mesma mesma circunstância. situação. Não pode entrar. Infelizmente. Beleza? E falando em condições da ação, pessoal, lembram lá? Necessidade, ou melhor dizendo, interesse de agir e capacidade. Ou interesse de agir e legitimidade. Estou confundindo legitimidade com capacidade. Legitimidade
é para postular em juízo, é necessário ter legitimidade. Então, o código ele diz assim: ninguém pode postular em nome próprio direito alheio, salvo exceções legais, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Traduzindo, legitimidade, pessoal, é a capacidade de ajuizar a ação. É isso. A regra, postulo em nome próprio, direito próprio. O nome disso é legitimidade ordinária. A exceção, postulo em nome próprio, direito alheio. Isso é legitimidade extraordinária. Quem é a instituição que possui legitimidade extraordinária prevista vastamente no ordenamento jurídico? MP. Quem é que defende os direitos da criança e do adolescente, pessoal? MP. Quem é que defende o meio ambiente? MP. Quem é que defende os direitos coletivos do consumidor? MP. Certo? Então, é isso. Postulo em nome próprio, direito alheio. Ponto. Interesse de agir, primeiro vai na necessidade, ou seja, é necessário provar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. E a adequação. Adequação significa dizer o quê, professor? Tem a ver com o meio processual e com o pedido, né? O que é que se pode postular? Eu posso postular, professor, a declaração de existência e inexistência da relação jurídica? Posso. Falsidade ou autenticidade de um documento? Posso. Não tem problema nenhum, certo? Então, essas são as condições da ação, que eu não vou confundir com as, os elementos da ação, as partes da ação. Lembra quais são eles? Partes, causa de pedir e pedido, né? Partes é autor e réu. Causa de pedir, fatos e fundamentos jurídicos. A causa de pedir imediata, próxima, é o fundamento jurídico. Mediata, remota, é o fato. O pedido imediato é a tutela, é a decisão judicial que você quer. É o bloqueio de bens, é a penhora. O pedido imediato é o bem que você está ali pedindo, o bem da vida, né? O pedido tem que ser certo, determinado, lembrando das exceções. Eu posso ter um pedido indeterminado, ou seja, não líquido, e um pedido implícito, aquele que não está expresso previamente. É possível? É. Professor, e para finalizar, eu posso ter mais de um pedido na mesma ação? Posso. Pode haver acumulação de pedidos na mesma ação? Pode. Pode haver acumulação própria? Todos podem ser deferidos. Pode deferir todo. A própria ela pode ser simples. Simples é o quê? Ou eu quero dano moral, ou eu quero dano material. Tanto faz como tanto fez. Não existe uma ordem de preferência na acumulação simples. Na acumulação sucessiva tem uma ordem. Eu quero o reconhecimento da paternidade do filho e, consequentemente, o pagamento dos alimentos. Certo? Pode ser reconhecido os dois? Pode. Não tem problema nenhum. Mas o outro, o segundo, só paga o alimento se o primeiro for conhecido. Se o primeiro for concedido. Porque se o primeiro não for concedido, eu prejudico a análise do segundo. Como que é o nome disso? Cumulação própria, porque todos podem, mas sucessiva. Porque o primeiro é requisito para o segundo. Beleza? Cumulação imprópria, eu só posso acolher um pedido, um ou outro, certo? Eu não posso acolher os dois. Ela pode ser eventual, ou seja, quem vai dizer a parte, eu quero isso ou isso, um ou outro, certo?
Eu não quero um e outro. Quero um ou outro. E acumulação alternativa. Nesse caso, pessoal, há uma ordem de preferência. Ó, eu quero voltar para o concurso. Na impossibilidade de voltar para o concurso, e se assegure o cadastro de reserva, que me assegure aí a vaga até a decisão final. Ponto. Tem requisitos, professor? Tem. Os pedidos eles precisam ser compatíveis entre si. O juiz competente, certo? E o procedimento tem que ser adequado. Mesmo procedimento ou procedimento adequado para ambos os pedidos. Ponto. Fechamos? Então veja. Ó, questão aqui de número 10, pessoal. Ele diz assim, questão 10. Ainda que detenha competência para decidir de ofício determinado assunto, o juiz pode fazê-lo, não, o juiz só poderá fazê-lo se permitir às partes manifestação expressa sobre a matéria. E aí? Tá certíssimo, né? Esse daqui é a proibição à decisão ou vedação à decisão surpresa. Questão 11. De acordo com a teoria da acessão, adotada de forma majoritária pela doutrina brasileira, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com as provas apresentadas durante a instrução processual, que versem concretamente a legitimidade das partes e o interesse processual. E aí? Está certo ou errado? Quero ouvir vocês. Certo ou errado? Bora, galera. Questão 11. Ó, a teoria da acessão diz que as condições ela devem ser analisadas na instrução processual? Não. Preferencialmente na petição inicial. CESP sendo CESP, SEBRASP. Lembre disso. A preferência da teoria da acessão é para análise no momento da petição inicial. Beleza? Questão 12 diz assim: em se tratando de demanda que objetivo unicamente a declaração judicial sobre a autenticidade de um documento específico, a legislação reconhece a existência de interesse de agir na utilização de uma ação declaratória. Certíssimo. O Código de Processo Civil estabelece duas condições para postular em juízo: interesse de agir e a legitimidade da parte. Acabamos de falar. Os vícios relativos ao interesse de agir e à legitimidade podem ser reconhecidos a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado. Falso. A qualquer tempo antes do trânsito em julgado. 485, parágrafo 3º. Por isso está errado. Na hipótese de substituição processual, é vedada pela legislação a intervenção do substituto como litisconsórcio, o assistente litisconsorcial. Pessoal, isso está falso. Lembram? Ó, o que ocorre com o MP. O MP, ele é substituto processual. Ele passa a ter legitimidade extraordinária em determinadas ações, certo? O substituto, ele pode intervir também como litisconsórcio. Litisconsórcio ou como assistente litisconsorcial. É permitido tranquilamente. Fechamos?
Por isso que a questão aqui, ela está falsa, errada. Beleza? Pessoal, dúvidas? Professor, Manda. entrou uma dúvida. O pedido, ele é feito na petição inicial, não é isso? Isso. Tá. Mas vamos supor, caso você não tenha feito um pedido na petição inicial, no decorrer do processo, você pode, tanto o autor como o réu, você pode fazer isso durante o processo, ou seja, Pode. lá na Tem um impugnação, momento, você Eduardo. solicitar uma impugnação do que foi colocado lá na petição inicial? Pode. Nós vamos estudar se tem um momento processual que você pode fazer a emenda da petição inicial. Quer emendar? Você pode acrescentar um pedido, você pode acrescentar uma parte, sabe? Mas isso até determinado momento, até a fase de saneamento do processo. Depois, o juiz não vai mais admitir a inclusão de novo pedido, nova parte, né? Mas é possível sim alterar o pedido, alterar as partes do processo, até a fase de saneamento do processo. Certo, mas minha pergunta é a seguinte, se numa impugnação, vamos supor que houve um cálculo, lá no final já do processo, para calcular, para dar o parecer dessa ação, só que foi esse valor, ou esse cálculo, foi comprovado, vamos supor que o réu comprovou que estava errado lá na petição inicial, mas ele só veio fazer isso na impugnação, já no finalzinho aí do processo, né? Veja, Eduardo, o processo ele é um conjunto de atos organizados. Então, assim, não pode a todo momento você estar se manifestando. Tem um momento que você vai se manifestar. Você tem seja autor, seja réu, né? É por isso que você tem que saber efetivamente o que está fazendo, né? Porque às vezes, Eduardo, no processo é onde tudo acontece. Às vezes você tem um direito bom, às vezes você tem como pleitear, você pode pleitear inúmeras coisas. Mas se no processo você não atuou da forma correta, se no processo, né, seu advogado ele não visualizou, não vislumbrou as possibilidades, já era, entendeu? Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer para você. É possível alterar os pedidos? É possível. É possível impugnar as alegações? Doutor, é possível. Mas tudo no seu devido momento. Exemplo. Quando você entra com a petição inicial, certo? Você tem que alegar ali todos os possíveis direitos que você tem. Você tem que alegar todos os possíveis, as possíveis circunstâncias jurídicas que envolvem o caso ali. Todas as possíveis, né? Então, se eu vou entrar com ação de reparação de dano moral, material, né? Uma ação para nomeação de concurso público. Eu tenho que alegar, eu tenho que colocar os argumentos jurídicos que embasam os meus pedidos e todos os possíveis pedidos. Então, eu posso pedir dano moral? Posso. Posso pedir dano material? Posso. Posso pedir de valor de quanto? Então, essa é a noção, entendeu? Porque ali você está entrando com ação e a petição inicial é o momento em que o autor tem para colocar tudo que ele acha que o juiz tem que conceder a ele. Sabe? Quando o juiz recebe a petição inicial, analisa a regularidade, ele vai citar o réu para se manifestar. De mesmo modo, o réu, quando vai se manifestar na contestação, entende? Ele tem que alegar todos os fatos e fundamentos jurídicos que geram impedimento do direito do autor, ou seja, ou dos direitos que o autor não tem aquele direito, ou que geram modificação do pedido ou do direito do autor. Então, recebi uma ação judicial de rescisão contratual. Beleza.
A parte está dizendo que eu descumpri o contrato. E, além disso, a parte está dizendo que eu preciso indenizar ela em 4, 5, 6 milhões. Na hora de me defender, na hora de contestar, eu só vou impugnar a rescisão contratual. Então, presume-se que a indenização é verdadeira. E aí nós vamos estudar que tem um instituto no processo chamado revelia. A revelia ela pode se dar de várias formas, mas ela tem efeitos. E qual é o principal efeito da revelia? No processo civil, presumem-se verdadeiros os fatos, fundamentos e pedidos feitos pela parte contrária. Então, quando eu entro com a ação, eu sou o autor, eu peço a rescisão contratual e peço a indenização de tantos milhões. E o réu, ele só se defende das alegações que eu fiz relacionadas à rescisão contratual. O que é que ele está dizendo em outras palavras? Que é outra verdadeira. Que eu faço jus ao recebimento da indenização. Entende? Ah, professor, mas se ele não contestar na, se ele não rebater na contestação, ele terá outro momento? Terá. O juiz, antes do despacho saneador, que é o despacho saneador? É aquele despacho que vai organizar todo o processo e daí então deixar ele pronto para o julgamento dos pedidos. O juiz, antes disso, ele dá às partes, ele oferta às partes a possibilidade de produção de novas provas, de novos elementos para o processo, para que a causa fique madura e ele possa sentenciar. Então é possível, mas não é a qualquer momento não, Eduardo. Por isso que processo judicial não é assim. Por isso que no processo judicial você tem quem ganha e você tem quem perde. Por quê? Porque mesmo o direito sendo ali, ó, latente, isso não significa dizer que você efetivamente vai conquistar aquele direito. Existem inúmeras outras circunstâncias, né? Existem situações em que o autor perde o direito pelo decurso do tempo, prescreve, etc. Tudo. Então, o processo judicial é isso, né? O processo é onde a mágica efetivamente acontece, é onde as coisas vão acontecer. E ele não é um conjunto de atos desorganizados. Ah, eu entrei com ação agora, entrei com a petição agora. Eita, daqui a um mês eu lembrei, eita, olha, eu tenho esse direito aqui, ó. Aí eu vou lá e vou. Não, não é assim. Não é assim. Entende? Entenda o processo, Eduardo, como é, uma ferrovia que vai para frente, que vai linha reta, com um conjunto de estações. Na primeira estação, fala o autor da ação. E aí ele bota o que ele quiser dentro do trem. Entendeu? Ele enche os vagões. Na segunda estação, fala o réu. Aí ele vai botar argumento para tirar. Vamos secar esse trem. Aqui não tem nada disso. Vai chegar um momento em que o juiz é quem vai decidir efetivamente a quem pertence ali os fatos, as coisas que estão no trem, se é o autor ou o réu, e finalizar o processo. Finalizar aí a sequência. Beleza. Beleza? Pessoal, então fizemos essa pequena revisão apenas para não passar em branco, né, essa semana. Amanhã eu passo para vocês o andamento da aula da próxima semana, porque essa semana foi muito corrido e não tivemos aí a nossa aula de conteúdo. Mas na próxima semana, com certeza, teremos. Mas, pelo menos, fizemos essa revisão para sedimentar bem os assuntos. Certo? Pessoal, aquela aula não conseguiu mesmo, né? Converter, né? Não consegui. Não conseguiu, né? Infelizmente, agora. Entendi. Beleza. Fechou, pessoal? Então, boa noite a todos. Bom Valeu. descanso. Certo? E vamos nos falando. Gravou, Eduardo? Gravado. Beleza.